Eu tenho certeza que se você não parou de crescer ainda, você já se perguntou ou já perguntou até pra mim ou pra alguma outra pessoa. Até quando eu vou parar? Até quando eu vou crescer e quando eu vou parar de crescer? Eu tenho certeza. E nesse vídeo eu vou te responder a verdade. Pra te responder a verdade, eu tenho duas notícias. Uma notícia boa e uma notícia ruim. Ou não, depende do ponto de vista. A notícia ruim é que não existe nenhum exame, não existe ninguém, nem quem lê carta, tarô, não vai saber te falar até quando você vai crescer, né? E quantos centímetros você vai ter. Não existe, não tem como. Nenhum médico, nenhum exame. Não existe quem te fale com certeza. Mas calma, que eu vou te falar a parte boa disso tudo, que é: tem uma continha que você pode fazer que vai te dar uma média, mais ou menos, de quanto você vai crescer na sua fase adulta, quando você vai estabilizar a sua altura. E também tem um exame que eu descobri que você pode fazer, é super simples. E eu vou te falar sobre isso também. E vou desmistificar algumas coisas que as pessoas falam sobre a nossa altura, ok? Sobre crescer mais ou não. Então vamos lá. Tem um site, eu achei um site que você coloca a altura da sua mãe, a altura do seu pai, o seu sexo, e ele vai te dar uma média de quanto você vai ter de altura na sua fase adulta. Tem como você fazer essa conta manual também. Eu sou de humanas e eu super consegui. Mas eu vou deixar o site aqui embaixo, vai ser super simples. Eu fiz no site, eu fiz tanto automático quanto manual. Não deu muito certo, então, mas assim, é uma média. Então aí você joga uns 5 centímetros pra cima pra você ficar mais tranquilo e conseguir identificar quanto você vai ter pra não ter nenhuma surpresa, ok? Então, olha, eu vou deixar aqui pra vocês, em um desses lugares aqui, o teste que eu fiz, tanto o manual quanto o automático do site. A outra coisa que dá pra gente saber mais ou menos se vai crescer mais ou não, quanto que vai crescer mais ou menos ou não, é um exame que chama idade óssea. É um exame que você faz um raio-x com o punho, tem como fazer também com a perna, que o médico vai saber pela calcificação se você vai crescer mais ou não e aproximadamente quanto você vai crescer. Então, assim, não é uma certeza, tipo, nossa, você vai crescer 5,5 centímetros até os 22 anos. Não existe, não tem como ele falar isso. Ele vai te dar uma suposição, não é suposição, ele vai te dar uma média mesmo, uma sugestão de quanto que vai ser. Mas você só vai saber mesmo quando você parar de crescer, igual aconteceu comigo. E, pra desmistificar uma coisinha aí que as pessoas falam, eu quero contar duas situações pra você. O Breno, meu namorado, ele tem 1,70. Só que nem sempre foi assim. Ele tinha 1,68. E aí, como ele tem a postura meio ruinzinha, ele fez RPG. E aí, ele cresceu 2 centímetros. Mas assim, gente, essa coisa de cresceu é mito. Você não cresce. Essa altura já estava com ele, porque ele já tinha estabilizado a altura. O que aconteceu? Como ele fez exercício físico, alongamento, arrumou a postura, ele ficou com a altura real, entendeu? Então não é que a pessoa cresce, porque às vezes a gente ouve uma pessoa muito mais velha falando: ah, eu cresci, depois de tantos anos eu cresci. E às vezes ela não cresceu de fato. Na maioria das vezes ela não cresceu de fato. Então eu queria desmistificar isso pra vocês. E também a outra coisa que pode ter acontecido foi o que aconteceu comigo. Ano passado eu fui numa médica, numa consulta de rotina, e ela foi medir a minha altura. Ela foi me medir naquelas balanças bem antigas. Eu vou colocar a foto dela aqui. E tem naquele ferrinho, ele vem fininho assim, ele aumenta. Quando ela me mediu, ela disse que eu tinha 1,83. Eu falei pra ela: não, eu tenho 1,80 e meio. E ela falou: não, você tem 1,83, você cresceu. Eu, na minha cabeça, já duvidei. Falei: não, impossível, porque eu fiz academia, eu já alonguei, continuei me medindo com 1,80. Não, essa mulher tá louca. Cheguei aqui em casa, pedi pro Breno
me medir ali na parede, aquela coisa bem old school. Você fica reto, encosta na parede, põe o lápis, risca, pega a trena e mede. Eu continuei com 1,80 e meio. Eu não cresci. E aí eu fiquei pensando, mas por que será que deu 1,83? O que será que aconteceu? O que será que aconteceu? E eu lembrei que ela me colocou bem pra trás. Então ela mediu aquela parte gordinha da balança. Então assim, presta atenção quando você for se medir. E se uma pessoa falar, não, eu cresci depois de tanto tempo, às vezes ela se mediu errado com uma pessoa que mediu errado, tá? Você, eu quero saber a sua opinião. Você já parou de crescer? Você tá com quantos centímetros? Coloca aqui nos comentários e me fala se você já passou, se você fez esses testes que eu coloquei aqui, se bateu. Porque aí a gente pode ajudar as pessoas que estão querendo saber a altura delas, até quando elas vão crescer e tudo mais, elas vão ler os comentários. Então, se você já parou de crescer e fez esses testes que eu coloquei aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou também dar uma olhadinha. Tá bom? Um beijo. Uma boa vida e a gente se vê já já. Tchau!